Bom, então, o exemplo 11, convecção natural, radiação em um processo interativo para encontrar a temperatura da superfície da placa. Então, ó, uma placa constituída de sílica está submetida a uma temperatura elevada do lado direito, em que a temperatura da corrente livre é de 300 graus Celsius, 573 Kelvin, e do lado esquerdo foi medida a temperatura da superfície, em que T1 é igual a 80 graus Celsius, 353 Kelvin. Esta placa quadrada possui uma altura L de 80 centímetros e espessura ΔX dela vale 5 centímetros. A emissividade da placa vale 0,85. A figura a seguir mostra os fluxos de condução, radiação e convecção, e a gente vai considerar que a temperatura da corrente livre é igual à temperatura da vizinhança. Bom, a priori é um problema simples, né? Assim, foi dada a temperatura T1, né? Foram dadas as geometrias aí da placa, térmica, a emissividade, foi dada essa temperatura da corrente livre, velocidade é zero, é o ar, temperatura da vizinhança é igual à da corrente livre, e aí nós temos uma temperatura aqui maior do que essa temperatura T1 desse lado aqui. Então, consequentemente, tem um fluxo de calor da direita para a esquerda. Aqui, no fluido, vai ter fluxo de calor por convecção e fluxo de calor por radiação. E dentro da placa tem o fluxo de calor por condução, tá? Lembrando que a soma do fluxo de calor de convecção com o fluxo de calor de radiação vai ser igual ao fluxo de calor por condução, tá bom? O que nós não sabemos é a temperatura T2, tá? É um dos objetivos do exercício, é determinar essa temperatura, e a gente vai calcular os fluxos de calor de cada um deles aqui, ok? O grande problema desse exercício é que o coeficiente convectivo aqui do ar, tá? Aqui desse lado aqui, ele depende dessa temperatura T2, já que as propriedades são avaliadas na temperatura média entre T2 e T infinito. É por isso que esse problema é um pouco mais, tem um pouco mais de detalhes, tá? Se fosse dado o coeficiente convectivo aqui do lado esquerdo, do lado direito, tá, aqui da corrente livre, né, supondo que ele fosse constante, tá, e para uma determinada temperatura realmente ele tá, o único problema é que cairia numa equação do quarto grau, mas ele seria mais simples para resolver, tá, cairia numa solução numérica. Já expliquei para vocês o método de Newton-Raphson, tá? E hoje nós vamos usar ele. É importante vocês entendam a lógica do problema em si, tentem fazer esse problema novamente, tá? Para poder entender. Então aí, o fluxo de calor de condução, a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, tá? Que é a emissividade da superfície da placa vezes a constante de Boltzmann, vezes a diferença da temperatura quarta, tá? Tá aqui a vizinhança, a quarta, primeiro, porque o fluxo vai da direita para a esquerda, ok? Fluxo de calor por condução, tá? Na verdade que seria T1 menos T2, tá, ok? Só tá invertido aqui, tá? Mas acho que para frente deve estar tudo correto. É a condutividade do material da placa vezes a diferença de temperatura entre as duas superfícies dividido pela espessura. E o fluxo de calor por convecção é dado pelo coeficiente convectivo vezes o T infinito menos o T2, tá bom? Tá? Então, são essas equações que nós vamos usar. O que nós vamos determinar? Letra A, temperatura T2, B, o fluxo de calor por condução, C, o fluxo de calor por convecção e D, o fluxo de calor por radiação, tá? Está aqui falando que para o cálculo de temperatura T2 utiliza o método Newton-Raphson. Poderia usar outro método? Pode usar o método da secante, pode usar o Excel para resolver, não tem problema, né? Qualquer método vai chegar ao mesmo resultado. Mas eu estou resolvendo por esse método que, pelo menos, se alguém quiser fazer sem usar o Excel, é possível fazer,
Bom, aqui estão as propriedades do ar que nós vamos precisar, ok? Deixei aqui também já no exercício. O método Newton-Raphson, ele é o que? O valor que a gente quer encontrar no próximo passo, no iésimo mais um passo, é igual processo em x igual a i, é o valor do xi, menos o valor da função em i, dividido pela derivada em i. Tá? Quando que esse processo converge? Quando o valor do xi mais 1 menos o xi dividido por xi, ou só essa diferença, né, depende de cada caso, vezes 100 é menor que uma certa tolerância. Tá? No caso da temperatura em Kelvin, podemos trabalhar com um erro relativo, porque não vai ter dividido por zero. Tá? A gente não vai trabalhar no zero absoluto. Se fosse a temperatura em graus Celsius, se o zero da função fosse o 0 graus Celsius, aí daria algum problema. Bom, aqui fala, vamos usar essa correlação para o cálculo do número de lustros para a placa vertical, tá? Com convecção natural. No caso que tem na apostila. Bom, tá aqui a temperatura T2, né? Calcular, é o item A. E o fluxo de calor por condução, igual a gente falou, é igual ao fluxo de calor por radiação, mais o fluxo de calor por convecção. Aqui, ó, o fluxo de calor por condução, né, agora está certo, né, o T2 menos o T1 é igual ao fluxo de calor por radiação, mais o fluxo de calor por convecção. Ok? E aí nós vamos chamar, nós temos que encontrar o T2. Qual é o valor de T2? Tá? Não é um valor que sai de forma explícita, né? Já que a gente tem uma função aqui do quarto grau, e esse coeficiente convectivo depende do T2. Tá bom? Então nós vamos chamar a função f, que é o fluxo de calor de condução, menos o fluxo de calor por radiação, menos o fluxo de calor por convecção. Tá? Nós vamos encontrar o valor de T2 quando F for igual a zero. Tá? Esse é um detalhe. Tá? Bom, explicando, tá? Nós vamos ter dois processos iterativos. Né? O processo iterativo maior, tá? Na iteração zero nós vamos estipular um valor de T2, não sabemos qual. Tá? E o processo vai a gente vai fazer os cálculos e na iteração 1 nós vamos calcular o T2'. Se o T2' menos o T2 dividido pelo T2 vezes 100% for menor que uma determinada tolerância, isso significa que o processo convergiu. Se não, a gente vai para a segunda iteração e calcula o T2'. E depois, e assim sucessivamente até o processo convergir. O método Newton-Raphson não é usado nessa iteração maior. Tá? Ele é usado no processo de iteração menor, conforme tem o fluxograma aqui a seguir. Tá? Então, esse aqui é o esquema para entender o exercício. Se vocês quiserem copiar alguma coisa assim para poder entender o exercício, não tem problema. Então, tá aqui. Aqui é o J0, a gente vai ter que chutar um valor de T2. E aí a gente vai calcular uma temperatura T2'. Para calcular essa temperatura T2', a gente usa o método de Newton-Raphson. Tá? Então aqui tem um método de Newton-Raphson no processo iterativo menor. Tá? O processo iterativo maior é esse aqui que envolve esse fluxograma, esse laço maior aqui. Tá? E aí a gente calcula o erro, tá? E verifica, né? O J vai ser o J mais 1 e verifica se esse erro é menor que uma determinada tolerância. Se for, então o T2' é a resposta do problema. Se não for, a gente volta aqui com o novo T2', calcula tudo, joga na equação novamente e calcula a nova temperatura T2 e aí compara os erros novamente. Tá? Então vai indo assim. Então é um processo iterativo maior e um processo iterativo menor só aqui dentro. Eu não deixei isso aqui, eu deixei desse jeito para não ficar muita coisa. Tá? É importante entender essa lógica de que tem dois processos iterativos. E eu vou mostrar isso para vocês no exercício. Bom,
E eu também acho que eu deixei com cor diferente, se não me falha a memória, né? O processo iterativo 1 e 2 estão com cores diferentes, tá? O que está escrito. Então, ó, início do processo iterativo 1. Então, a gente vai determinar um valor de T2, tá? O que eu estou fazendo? Né? Estou pegando a temperatura T1, que é a temperatura do lado esquerdo, somando com a temperatura da corrente livre e dividindo por 2. Eu estou supondo que a temperatura T2 da superfície do lado direito é a média aritmética das duas temperaturas. É claro que a temperatura T2 tem que estar entre 353 e 573 Kelvin. Qual que vai ser essa temperatura? A gente não sabe. Tá? Então, vamos supor que essa seja a temperatura de 463 Kelvin ou 105 graus Celsius. Tá? A gente vai calcular a temperatura de filme para calcular as propriedades, que vai ser a temperatura T2 mais a temperatura da corrente livre dividido por 2, que vai dar 518 Kelvin. Ok? Então, esse aqui é para a gente poder usar o número de Rayleigh, para calcular o número de Nusselt, tá? E para calcular o coeficiente convectivo. Então, a gente usa a temperatura de filme nos cálculos, tá? É aí que vem a dependência das propriedades em função da temperatura T2, porque a temperatura de filme depende do T2. Aí, interpolando para 518 Kelvin, nós temos que a condutividade térmica vale 0,04885 watts por metro Kelvin. A viscosidade cinemática vale 41,23 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. A difusividade térmica vale 60,33 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. E o número de Prandtl vale 0,6834. Ok? Vou voltar a gravar. Bom, o número do Rayleigh, que é o que? A aceleração da gravidade, vezes o beta, que é o coeficiente de expansão volumétrica, vezes a diferença de temperatura, vezes o... Aqui é L, tá? Não é diâmetro, não, é L. Tá aqui certo, né? Devo ter copiado de outra equação. Sobre a viscosidade cinemática e a difusividade térmica. Bom, e aí substituindo os valores, esse beta para gases é a temperatura de filme elevado a menos 1, vezes o 573 menos 463, a temperatura da corrente livre e a temperatura T2, o L é a altura da placa, 0,8, tá, elevado ao cubo, a viscosidade cinemática e a difusividade térmica. Esse valor dá 4,2880 vezes 10 oitavo, tá? Esse é o número de Rayleigh. Ele é regime laminar, tá? Que para regime laminar tem que ser menor que 10 a 9, ok? Bom, e aí a gente substitui na equação do número de Nusselt que foi dado no exercício, tá? Essa equação aqui, substitui o número de Rayleigh e o número de Prandtl. E o resultado do número de Nusselt dá 74,36. Bom, e aí o cálculo do coeficiente de transferência de calor, tá? Então, é o número de Nusselt vezes o coeficiente convectivo vezes o L dividido por K. Tá? A gente tem os resultados. O coeficiente convectivo dá 3,690 watts por metro quadrado de Kelvin. Tá? Geralmente, para a convecção natural, o coeficiente convectivo do ar geralmente é baixo. Tá? É 6, no máximo 10, alguma coisa assim. Claro, depende de alguns detalhes. Bom, então nós temos o coeficiente, nós temos todos os valores agora, tá? O que a gente não tinha era o coeficiente convectivo. A gente tem o K, claro, o objetivo é determinar T2. Tem T1, tem ΔX, emissividade, sigma, essa temperatura T da vizinhança, o T da corrente, temperatura da corrente. Faltava esse HC. Tá? Então, ó, aí substituindo os valores, né? O F é igual, né? Ficou aqui, linhas diferentes. 0,1, substituindo isso, nós vamos ter tudo isso aqui, tá? E aí, simplificando a equação, né, dividindo 0,1 por 0,05 dá 2, 0,85 vezes 5,67 dá 4,8195, tá? E aí,
nós vamos ter essa equação que nós temos que achar o zero da função. Tá? Então, é uma função do quarto grau, t2 elevado à quarta. E aí, derivando essa função t2 em relação a essa função em relação a t2, tá? A gente tem o f', tá? Que vai dar esse resultado aqui, ok? Então, nós vamos precisar do f e do f' para fazer o processo, usar o método de Newton-Raphson para achar o zero da função. Tá? Hoje em dia tem calculadoras que você coloca essa expressão aqui e ela já dá o zero da função tranquilamente, ok? Bom, então, ó, substituindo os valores de T2 para 350, claro, ó, como eu falei, né, a temperatura está entre 353 e 573 Kelvin, mas para a gente usar o método de Newton-Raphson, tá, uma coisa é a estimativa da temperatura do processo iterativo maior. Tá? Isso é uma coisa, que foi aquele valor que a gente adotou a média aritmética lá dos valores, ok? Outra coisa é fazer uma estimativa da temperatura para o método de Newton-Raphson. Tá? Então, ó, o que nós temos? A gente tem uma estimativa da temperatura T2 de 463 Kelvin. Tá? E aí agora, nós vamos ter que ver se realmente o valor da função vai ser esse resultado de 463 Kelvin. Então, qual o valor que nós vamos estimar entre 353 Kelvin e 573 Kelvin? Que aqui corresponde a 353 corresponde aos 80 graus Celsius, que é a temperatura do lado 1, né, da superfície 1, e 573 é a temperatura da corrente livre. Tá? O que foi feito? Tá? Foi dividido em intervalos, tá? Para a gente poder fazer uma aproximação melhor. Então, a gente pegou essa diferença e dividiu em 4 intervalos, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, a gente fez aqui 353, mais 55 dá 408, mais 55, 463, mais 55, 508 e mais 55 dá 573. Isso joga no valor da função e vai dando esses valores negativos, menos 5.303, depois cai, na verdade ele aumenta para menos 4.391, depois para menos 3.188, menos 1.609, e depois ele passa a ser positivo, mais 440. Então, significa que o zero da função vai estar entre 518 e 573 para essa primeira estimativa de temperatura T2 de 463 Kelvin. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estimar um valor aqui inicial e resolver um método de Newton-Raphson. Tá? Então, ó, tá aqui o gráfico, tá? Eu fiz esse gráfico para vocês verem que o zero da função está aqui entre 550 e 500, está um pouco acima de 550, claro, não chega a 600, porque o máximo aqui é 573, tá? Então está entre esses valores aí, tá? Que a gente colocou lá na tabela. É óbvio que esse valor é diferente do que a gente estimou anteriormente, o do 463. Então, nós vamos ter que fazer o processo de iteração menor agora e depois o processo de iteração maior. Bom, beleza. Então, a gente viu lá pela tabela que o resultado está entre 518 e 573 Kelvin. Tá? Aqui, quando a gente faz essa estimativa aqui, tá? A gente supõe que a temperatura T2, tá? Inicial, tá? O valor da função vai ser zero. O 518 vai corresponder ao menos 1.609 e o 573 a 440. Quando a gente faz isso, vou voltar um pouco aqui para mostrar. O que a gente está fazendo? Eu vou exagerar aqui. A gente está traçando uma reta, tá? Que não é essa curva, tá? Para fazer uma aproximação. Então, a nossa estimativa inicial da temperatura T2 vai ser de 561,2 Kelvin. Para o método de Newton-Raphson nesse caso. Então, aqui nós estamos indo no processo iterativo menor.
Tá? Então, ó, a gente vai calcular o F0 de 561,2 e o resultado dá menos 44,427. O F, pegando a derivada da função e substituindo 561,2, que é a nossa estimativa inicial, por isso que está o T20 lá, tá? O F' dá 32,183. Tá? Então, ó, o T21, tá? Esse aqui é o próximo passo do método rápido, é o T20 menos o F de 0 dividido por F' de 0. Esse resultado dá 562,6 Kelvin. Tá? E o resultado inicial era 561,2 e agora deu 562,6 Kelvin. O erro relativo, que é o valor encontrado agora, o T21, menos o anterior, dividido pelo anterior, deu 0,249%. Então, ó, esse exercício foi considerado uma tolerância de 0,1%. Então, vamos para mais um passo no Newton-Raphson. O novo valor da temperatura agora vai ser 562,6. Então, ó, a gente substitui, agora é o F1, tá? A gente tem o T2 no passo 1, então a gente vai ter o F1, substitui o 562,6, o valor da função dá 11,7. O F' de 1, a gente substitui também, calcula o F' de 1, substitui aqui, o F' de 1 dá 32,439. Muito bem. E aí a gente aplica o método de Newton-Raphson para o segundo, para o T22, né? Nós fizemos a estimativa do T20, calculamos o T21 e agora vamos calcular o T22, tá? Então, o T22 é o T21 anterior, menos o F de 1 dividido pelo F' de 1. Então, 562,6 menos 11,7 dividido por 32,439. O resultado dá 562,2 Kelvin. Bom? E aí a gente calcula o erro. O 562,2, que é do segundo, menos o 562,6, que é do 1, tá? Dividido por 562,6, o resultado deu 0,0711. Então, esse erro relativo é menor que 0,1%. E o novo valor da temperatura T2, daquele chute inicial que era 463, vai ser o T2'. Pode ver que eu não pus entre parênteses que T2'1, T2, porque agora aqui nós estamos voltando, indo para o processo iterativo maior, da 562,2. Tá? A gente está assumindo esse valor agora. Tá? E a gente vai comparar com a estimativa inicial que era 463. Então, ó, 562,2 menos 463 dividido por 463 vezes 100% dá um erro de 21,43%. Então, percebam que no processo iterativo maior, a gente pega os resultados finais do Newton-Raphson. Tá? Então, aqui a gente termina o processo iterativo 1 do maior. Tá? Por isso que eu coloquei aqui processo iterativo 1. Então, a gente faz o processo maior e vários processos menores dentro de cada processo maior. Então, é um loop dentro do outro. Tá? Muito bem. Nós vamos começar agora o início do processo iterativo 2. Ele está em verde e tudo aqui está em azul. Tá? Então, a nova temperatura, o T2', não vai ser mais o 463 Kelvin, vai ser o 562,2 Kelvin. Ok? Então, e aí antes de calcular o número de Rayleigh, a gente tem que calcular a temperatura de filme, que vai ser o quê? O T2' mais o T infinito dividido por 2. 562,2 mais o 573 dividido por 2 vai dar 567,6. Tá? E aí a gente vai interpolar os valores para a temperatura de 567,6 Kelvin. Tá? Temos a condutividade térmica, a mesma coisa. Tudo de novo, viscosidade cinemática, difusividade térmica e número de Prandtl. A gente calcula o número de Rayleigh, o T infinito menos o T2', tá? Substitui os valores e o novo número de Rayleigh vai dar 2,8279 vezes 10 a 7.
né? Continua sendo laminar porque ele é menor que 10 a nona. Então aí a gente substitui, calcula o número de Nusselt, novamente, deu 38,02 agora. Calcula o coeficiente convectivo novamente, tá? Agora vai dar 2,137, né? Vai dar um pouco, ok? Então a gente vai substituir esse valor agora na função, tá? Então, ó, substituindo os valores na função e simplificando, a gente já vai ter esse resultado aqui, ó. Quem mudou foi esse aqui, esse 2,137, tá? E aí a gente deriva a função em relação ao T2', tá? E a gente tem um novo resultado agora, uma nova função. E a mesma coisa, ó, olha só, agora sabemos que a temperatura está em torno de 562,2 Kelvin. Então vamos fazer um detalhamento melhor, tá? Então, ó, se está em torno de 562,2, tá? Então vamos pegar aqui 533 mais 20, 553 mais 20, 573. Esse primeiro aqui, o valor do IF deu negativo. 553 também deu negativo, né? De menos 1031 passou para menos 331. De menos 331 passou para mais 440. Esse aqui não vai mudar, né? Porque essa temperatura manteve fixa. Então nós vamos fazer uma regra de 3 da diferença, né? Uma interpolação direta entre esses dois valores para falar que aqui é zero e qual vai ser a estimativa inicial do Newton-Raphson. Ok? Então, de novo, aí a gente volta no processo iterativo menor. Então, tá aí, ó. Então, olha só. A gente vai falar que a nossa estimativa inicial, T2', 0, o valor da função a gente está falando que é 0. O 553 corresponde ao menos 331 e o 573 corresponde ao valor da função 440. Então, nós vamos partir de uma estimativa inicial, T2', 0, tá? Porque agora nós estamos no segundo processo iterativo maior, tá? Nós vamos começar agora de novo o processo iterativo do Newton-Raphson, tá? Então, a gente vai partir de 561,6, tá? E aí a gente substitui a função, que dá menos 8,4432. A derivada da função, ó, começa do zero de novo, vai dar 34,009, ok? Muito bem. A gente substitui e a gente vai encontrar a temperatura T2', né, no primeiro passo do Newton-Raphson, que vai ser o T2', 0, menos o F de 0 dividido pelo F' de 0. Substitui os valores. O T2' de 1 deu 561,8. Tá? E aí o erro relativo vai ser o 561,8 menos 561,6, dividido por 561,6 vezes 100, dá 0,0356%. Então o processo já convergiu aqui, tá? Que deu menos que 0,1%. Professor, Nós estamos aqui no segundo processo iterativo, né, do Newton-Raphson, e nós estamos no segundo processo iterativo do loop maior, ok? E agora nós vamos comparar o 561,8, que foi o resultado final, com o processo, com o resultado final do anterior, que foi o 562,2 Kelvin. Tá? Então, ó, olha só, considerando uma tolerância de 0,1%, o processo convergiu e a temperatura é de 561,8 Kelvin. Neste caso, o novo valor da temperatura T2' será o T2 duas linhas, o 561,8. Comparando com a estimativa anterior T2', que é igual a 562,2, teremos o seguinte erro relativo. Então, fazendo essa conta, o erro relativo dá 0,0711%. O erro relativo é menor do que 0,1%. E o processo convergiu e a temperatura T2 vale 561,8 Kelvin. Então, e aqui é o final do processo iterativo 2, que é o loop maior. Tá? Então, ó, agora, para ficar claro, ó, isso que eu estava falando, ó, tem o processo iterativo maior que ocorre aqui nessa linha.
o T2, o T duas linhas e o T2 duas linhas. A gente faz uma estimativa do T2 de 463 Kelvin. E aqui nas colunas são os processos iterativos menores, o do Newton-Raphson que a gente usou. Tá? Então, ó, inicialmente a gente estimou essa temperatura, 463 Kelvin, que foi uma média aritmética. E aí a gente entra no Newton-Raphson, faz uma estimativa inicial de 561,2. Na primeira passagem, no primeiro processo iterativo dentro do Newton-Raphson, o resultado deu 562,6. No segundo processo iterativo dentro do Newton-Raphson, o resultado deu 562,2. E aí esse resultado, o erro relativo, deu menor que 0,1%. Aí a gente vai pegar esse valor, por isso que está aqui nessa cor aqui, salmão, mais ou menos, a gente joga para o próximo passo do processo iterativo maior. Então, esse T2, e vai comparar com o T2. Esse erro daqui para cá, do 562,2 para 463, deu um erro grande, maior que 0,1%. Tá? Então, aqui está ocorrendo na linha, como eu disse, nessa primeira linha, o processo iterativo maior. Bom, e aí nós temos da nova temperatura da placa. Então, a gente vai agora depois entrar no Newton-Raphson de novo, vai calcular as propriedades e vai fazer uma estimativa do T2 linha 0, uma temperatura estimada inicialmente para o método Newton-Raphson de 561,6 Kelvin. E compara com o valor anterior. Esse aqui é estimativo, não tem como comparar. E aí a gente vai calcular a temperatura T2 linha do processo iterativo 1, que dá 561,8. E o erro relativo desse valor em relação a 561,6 vai estar dentro da tolerância. O erro vai ser menor que a tolerância. Então, o processo aqui dentro já convergiu. Tá? E esse vai ser o novo valor do próximo processo iterativo. Tá? Então, e aí a gente vai comparar o 561,8 com o 562,2. Esse erro entre esses dois valores, vai ser menor que 0,1%. Então, o processo vai convergir dentro desse valor de 561,8. Então, essa vai ser a temperatura final da placa, ok? Agora é só o final. Bom, então, letra B. O fluxo de calor por condução. Tá? Então, é a condutividade da placa vezes o T2 menos T1 sobre ΔX. Então, 0,1, 561,8 que a gente calculou, menos 353, dividido por 0,05. Então, o fluxo de calor por condução dá 417,6 watts por metro quadrado. Tá? O mais difícil já foi, agora esse aqui é tranquilo. Letra C, o fluxo de calor por convecção, tá? Que é o HC vezes o T infinito menos T2. Então, vai ser o último HC que a gente calculou, vezes, aqui é 573, tá? O T infinito, apareceu um 3 a mais, 573 menos 561,8, que vai dar 23,9 watts por metro quadrado. E o fluxo de calor por radiação, tá? Então, nós temos que condução é convecção mais radiação. Então, 417,6 igual a 23,9 mais o fluxo de calor por radiação. E o fluxo de calor por radiação vai dar 393,7 watts por metro quadrado. Então, percebam que o fluxo de calor por radiação é muito mais importante do que o fluxo de calor por convecção. Ok? Beleza? Então, tá aí um exercício. Vou salvar.